mês, 2 meses, 3 meses. Direto. De repente eu volto para a vida do crime, começo a beber, fazer farra, prostituição. Eu fico muito triste e estou pagando um preço muito caro por esse motivo. O que o senhor diz a respeito? A gente vai falar. Obrigado, Marcos, pela tua participação, principalmente pela tua coragem de se expor. Deus te abençoe muito. Pastor Henrique. Pastor Henrique. Marcos Henrique. O Marcos é meu xará. É meu xará, né? Pastor Marcos Henrique. Às vezes a declaração do Marcos, assim, uma declaração muito bonita da sinceridade dele de se expor, né? Mas às vezes a gente vê que tem pessoas que estão nessa busca e de repente é o que está sendo comentado aqui. De repente o não incentivo a uma experiência pessoal com o Senhor Jesus faz com que as pessoas fiquem distanciadas, né? Acham que a solução, como foi falado aqui, a solução está em Israel, a solução está na igreja tal, a solução está no fulano de tal, né? Então, até que ponto nós como líderes, como formadores de opinião, até que ponto nós devemos nos posicionar acerca do que a gente está falando da oração e de repente dar a contribuição na vida do Marcos, né, pastor? Forte, né? Então, Marcos, olha, eu parto do princípio da sua coragem, é louvável. É interessante que a fala dele é da sua insistência, da sua persistência, independente do lado negativo ao qual ele expôs para todos nós. Então, acredito que dentro dessa insistência, dessa persistência, desse querer de um transformar de vida... Também ele fala assim, eu estou triste. Perfeito. Também é uma constatação de que ele não está satisfeito. Está constrangido com toda essa situação. Certamente, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é o milagre da conversão. É o milagre da experiência do novo nascimento. Então, Marcos, olha, certamente todos nós que aqui estamos, estaremos cerrando fileira e orando pela sua vida. Amém. E mais ainda, certo de que a sua persistência vai fazer com que haja uma motivação, uma transformação em seu ser. O apóstolo Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vou mais além. Essa postura do Marcos certamente está tocando o coração de muitas pessoas que vivenciam um momento, um contexto semelhante ao dele, para que essas pessoas de fato, elas possam em oração estar buscando ao Senhor e em contrapartida a perspectiva de poder ter uma experiência de fato e direito com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria fazer menção a algo que o Marcos disse. Marcos, você está triste, está aborrecido, está chateado por isso. Graças a Deus por isso. Porque o momento em que você estiver levando isso de qualquer maneira, isso não estiver te incomodando mais, aí seria muito mais preocupante. Mas a partir do momento em que ele demonstra isso, não é, pastor? Que ele está aborrecido, está chateado, porque ele está lutando, porque ele quer, isso daí já é muito importante. Que Deus realmente faça uma obra na tua vida e que você realmente continue com esse temor. Porque isso é princípio de temor de Deus na vida dele, não é? Só queria fazer, eu estou com o Jorge de Vila Velha. Tem que dar esse privilégio aqui pro Jorge de Vila Velha no Espírito Santo. Alô, Jorge. Ei, queridos, boa tarde. Boa tarde, queridos. Pode falar. Amados, olha só, eu tenho acompanhado aí o assunto e penso o seguinte: oração é coisa muito séria. Primeiro porque cremos que Deus existe e isso é fato consumado, é real. Segundo, que Deus, Ele ouve orações. Aliás, Ele ouve antes mesmo de que você ore. Antes que você abra a boca para dizer qualquer coisa, Deus sabe do que você vai falar. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos perceber que Jesus teve uma vida de oração. E as orações de Jesus foram de muito poder, oração eficaz. Mas por quê? Porque Jesus conhecia o coração do Pai. Então eu penso que oração de poder tem a ver com intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai. Porém, existem situações que mesmo pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que estejam vivendo dramas, um ato de misericórdia, de soberania de Deus pode atender o pedido de socorro dessas pessoas. Mas eu penso que a oração de poder, a oração eficaz, na verdade, é para aqueles que têm intimidade com o Pai. A minha
tristeza, me permita, é a seguinte: na verdade hoje fala-se muito de oração, muito, mas a impressão que se tem é muito triste, porque as orações hoje são apenas pedidos, pedidos e pedidos. Só pedidos, não há intimidade, não há oração de relacionamento, oração onde você simplesmente faz isso por amor, por prazer. Você vai nas igrejas, nos cultos de oração, praticamente elas estão vazias, porque as pessoas perderam o prazer de orar. É difícil, parece, orar. Não é oração mais por adoração, por intimidade, é por necessidade. Então, queridos, fica aí minha palavra de observação. Oração é para aqueles que têm intimidade, oração de poder, oração eficaz é para quem vive a palavra, pratica. Tá bom, querido? Tá bom, querido. Obrigado, Jorge. Deus te abençoe muito. Um grande abraço. Pastor Henrique. Eu queria acrescentar, e Tiago ele fala com relação àquela questão de Elias. Ele dá o exemplo de Elias.